Sejam muito bem-vindos a mais um CBDcast, transformando informação em saúde. Patrocinador Master CBD Meds, equilíbrio e bem-estar. Sua jornada para uma vida mais saudável. Hoje um episódio muito especial. Vamos contar um pouco da história da medicina canabinoide transformando vida, né? Vamos falar hoje da Ana Clara. E vamos contar um pouco da sua história. Ela foi diagnosticada com TEA nível 2 e vamos contar a evolução dela com o tratamento canabinoide, melhorando a sua qualidade de vida. Estamos hoje aqui com convidado, mais uma vez, doutora Lumena de casa. Seja muito bem-vinda, doutora Lumena. Obrigada, prazer de novo estar aqui. Muito obrigada a todos, sejam bem-vindos. Espero que vocês desfrutem desse CBDcast, CBD Play, porque hoje a gente vai ter uma oportunidade de vivenciar na prática os benefícios da cannabis medicinal. Seja muito bem-vinda, Nayara. Nayara é a mãe da paciente Ana e ela vai contar um pouquinho, compartilhar toda a história, né, da Ana, os desafios, enfim. Seja muito bem-vindo, Nayara. Obrigada pelo convite. Beleza. E aqui, meu amigo João Viana, diretor de Relações Médicas da CBD Med. Seja muito bem-vindo, João. É uma grande honra estar aqui nesse momento especial, né? Porque a gente vai estar falando um pouquinho a respeito do tratamento com canabidiol, nessa doença que eu sei que incomoda não só a pessoa, mas também a família inteira. Vai ser uma honra para mim estar aqui junto. Então vamos começar, né, gente? Primeiro assunto que a gente vai abordar aqui Nayara, queria que você contasse um pouquinho para a gente, lógico que todos aqui podemos interagir, como que era a Ana, né? Conta um pouquinho primeiro sobre a Ana e como que era a Ana antes do tratamento, quais foram os desafios que vocês tiveram aí referente a essa busca na melhora da qualidade de vida dela. Então, hoje a Ana Clara, ela tem 8 anos e meio, né? Ela nasceu com uma trissomia do braço do cromossomo 9, que é uma síndrome, e fiz acompanhamento com ela por muitos anos com neurologista. Passei por vários neurologistas, inúmeros. Ela, né, quando ela nasceu, ela deu espasmo, né, com os olhos e foi tratada com o Gadernal. Sim. Tomando durante 1 ano e meio. E depois ela foi para um outro neurologista e ficava procurando sempre recursos, né, em médicos, para um diagnóstico. E era só a trissomia, né, só a síndrome, e ninguém, né, só remédio. Fui atrás, ela passou, tem vários relatórios e só constando da síndrome. Aí fui no outro neurologista, aí ela estava com uns 3 anos para 4. E os desafios eram muitos, né? Fazia terapia, não via muita evolução, porque a medicação não fazia muito efeito. Aí ela começou, tomou risperidona durante uns 3 anos. E assim, foi dali para lá, foi só coisa ruim com risperidona. Ela, assim, tinha muita rigidez com os dentes, dormia, assim, 9, acordava 1 hora da manhã, não dormia mais. Então, assim, o sono era horrível, não dormia. Ela mesma se autoagredia, batia, né, nela mesma, não conseguia, assim, coordenação motora fina dela era muito ruim, com muita força. Hoje, sim, eu só tenho coisas boas para falar, de verdade. E depois eu conheci a doutora Lumena, que não é uma médica, né, é uma anja que a gente fala, e o Daniel, que também é outra pessoa sensacional. E eu conheci o canabidiol, né? E, assim, eu falo para muita gente, assim, que abaixo de Deus e o remédio, né? Assim, e hoje ela dorme super bem, ela alimenta bem, ela consegue brincar com outra criança juntamente. Hoje ela faz terapias juntamente com a medicação. Ela toma 2 tipos, né? Que a doutora Lumena pode falar depois, a medicação que ela está tomando, explicar melhor. Ela toma 2 tipos de canabidiol, 3 vezes ao dia. E, assim, só coisas boas na vida dela. Assim, coordenação motora fina. A fala dela, assim, ó, deslanchou. Ela só falava mamãe, papai, com as medicações antes do canabidiol. E hoje não, hoje ela fala muita coisa, está conseguindo formar a frase. Mamãe, quero beber água.
Então, assim, é só coisa boa. E eu falo para todo mundo que hoje, onde que ela faz terapia, são muitas pessoas ali, né? Criança autista. E eu falo mesmo, sabe? Assim, gente, vai atrás, sabe? Vale a pena. Porque tem muita mãe lá ainda que é assim, sabe? Fica naquela coisa, ai, tem Preconceito. preconceito, fica dando medicação farmacêutica. Eu falei, gente, coisa é pior. E assim, eu já tive experiência. Então, assim, eu só tenho coisas boas. Assim, a Ana hoje consegue ficar dentro da sala de aula sentada, entendeu? As atividades são adaptadas para ela, mas assim, consegue. Ela tem interesse de ler, sabe? Ler assim, ela pega um papelzinho, ela quer ler, ela quer escrever. No início, a coordenação, ela escreveu letras assim, enorme hoje em dia, mínima letrinha dela. Então, assim, e tudo assim, que parece que encaixa na cabecinha dela, assim, ela vai escrevendo, vai falando. E eu assim, Eu, sou muito grata, grata mesmo, sabe, a doutora Lumena, a vocês, pelo fornecimento da medicação. E assim, eu falo para todo mundo mesmo que vale muito a pena, gente. Assim, o jeito da Ana andar também, que a Ana andava mais flexionada, né? Os joelhinhos, né? Melhoraram. E ela faz hoje psicopedagogia, psicóloga, terapia ocupacional, musicoterapia, adora musicoterapia, apaixonada. O Guilherme fala assim, nossa, e ela assim, aceita agora esperar, aceita assim, o outro, agora é minha vez que eu vou cantar música. Antigamente, assim, não aceitar. Então, ela tem essa esperar dela. E assim, eu sou muito grata mesmo, gente, assim, de Aqui, verdade mesmo. Não é porque eu tô aqui, não, mas é porque eu sou grata mesmo. quando você chegou no canabidiol, você chegou foi através de indicação de alguma amiga ou de um médico mesmo? Como é que você chegou para falar assim, opa, eu vou pelo menos experimentar o canabidiol agora? Porque pelo que você falou, você experimentou, quer dizer, muitos medicamentos foram usados, né? Mas chegar assim, opa, esse aqui eu não tinha experimentado, eu quero usar. Sim, Porque a gente sabe a questão do preconceito ainda, sim, que é uma coisa que ainda inibe um pouco, sim. né? Não só a gente fala só de paciente, mas a família inteira, Sim. médicos mesmo ainda tem um certo Uhum. receio. Mas como é que você chegou nesse momento? Então, por ela ter passado diversos, a última consulta que eu tive com o neurologista dela é há 3 anos, né? 3 anos e meio. É a última consulta que eu tive com ele. Eu tinha já ouvido falar no canabidiol, mas eu não conhecia o fundamento, né? Para que servia, mas já ouvia, sim, mais ou menos, falar. Questionei ele, falou, olha, doutor, por que, né, vamos iniciar? Ele insistia, não iniciar com canabidiol. Aí ele falava assim, não é necessidade, né, vamos dar o risperidona. E assim, é só efeito colateral, gente, de verdade, sabe? Comia muito, ficava extremamente irritado, o sono, assim, era horrível. Aí ele mandou dar um pouco, gotinha de Rivotril. Eu falei, gente, minha filha vai tomar Rivotril. Aí eu fui contra mesmo. Aí, um certo dia, assim, já tinha ouvido falar, né, do canabidiol, mas nunca cheguei a pesquisar. Aí meu marido trabalha com vacinas, né? Encontrou o Daniel, e acho que é coisa do destino mesmo, né? Aí o Daniel mexe, né, Eu nunca tinha levado a minha filha num psiquiatra. Eu tinha preconceito também, de falar a verdade. As pessoas falam, É normal. psiquiatra né, é pra gente, entendeu? Tem mais problema, que sua filha não precisa. Aí ele indicou a doutora Lumena, levei ela numa consulta com a doutora Lumena, e lá eu conheci o canabidiol. A doutora Lumena me explicou os fundamentos, olha, vamos fazer um teste, né, iniciar o tratamento. Aí, isso a gente foi regulando a dosagem, né? Exato. No início, era uma dosagem, aí a doutora Lumena me dava um suporte sensacional pelo WhatsApp, falou, olha, vamos reduzir a dosagem, vamos aumentar, vamos dar 3 gotas, sim. E isso, hoje a gente está numa dosagem muito boa, sabe, satisfatória, que ajuda ela, está ajudando ela. Quando eu ouço na escola, eu peguei o relatório da escola e ouvi falar que ela fica sentada. Gente, que antigamente ela ficava rodando 3, 4 horas na sala, se mexendo na mochila, ela fica sentada. É inacreditável. A professora falou, ela faz atividades, a pega do lápis é perfeita, o colorir dela, sabe? A escrita. Então, assim, o jeito que todo mundo fica assim, gente, mas ela não sabe falar meu nome, mas ela sabe escrever. A gente achou tão engraçado que outro dia ela falou assim, mamãe, e Adão? Eu falei, o que que é isso? Ela achou uma forma que às vezes ela não consegue pronunciar, porque ela está na fonoaudióloga, algumas coisas ainda ela não consegue pronunciar, está na fase ainda. Mas assim, já evoluiu muito. Aí eu falei assim, o que que você está falando? A mamãe não está entendendo o que que você está falando. Aí ela falou assim, e Adão? Eu falei, mamãe não está entendendo. Aí ela achou uma forma que, como ela não fala, ela transporta para o papel.
Então, assim, ela consegue escrever o que ela quer dizer. Então, é uma forma bacana, porque antigamente Comunicação. não Comunicação. tinha isso, ela tem sua alternativa. comunicação, né, alternativa. Aí, antigamente, era só assim, nas fichinhas, ficava mais difícil. E, assim, é só coisas boas mesmo, de verdade. Aí, eu conheci a doutora Lumena e a gente está na fase aí, já tem um ano e pouquinho, né, doutora, que ela já está tem. usando já, né? E é muito legal você contar toda essa evolução, né? E a doutora Lumena que está acompanhando pode até entrar mais no detalhe, tecnicamente, podemos dizer, né? Não só a questão do tratamento com o canabidiol em si, mas todos os outros adjuvantes, igual você citou, né? De outras abordagens que auxiliam nessa evolução da Ana, né? A doutora Lumena pode contar um pouquinho disso pra gente. Eu vou contar um pouquinho, assim, eu lembro quando elas chegaram em consultório, né, a Ana tinha um objeto de apego, que era um celular antigo, e ela ficava o tempo todo com aquele celularzinho na mão, Verdade. muito resistente para poder conversar, e né, a mãe me explicando tudo, fazia uso ainda da risperidona. A primeira coisa que nós observamos, né, ela tem um alto grau de miopia. Eu percebi os desgastes das peças dentárias, né? A gente falou da importância da gente cuidar, da gente conseguir diminuir aquele sinal que era o bruxismo, por causa da rigidez que ela ficava, da dificuldade da fala, da pinça, coordenação motora grossa, fina. Era uma criança que não conseguia interagir, não conseguia ir pula, escorrega, brinquedos infláveis, e era uma queixa, né? E eu também, por ser terapeuta ocupacional, ter um filho no espectro, eu sempre me identifico muito. E quando a Nanayara falou assim, ela falou, eu já passei em várias consultas, vários médicos, eu já tentei tudo. Aquela dor da mamãe é a mesma dor que eu tenho. Então a gente fala, poxa, eu quero ajudar, eu quero acolher, eu quero que ela desfrute do mesmo momento que eu pude desfrutar com meu filho. E eu expliquei, eu sempre tomo muito cuidado para poder explicar, né? A primeira semana é assim, é um tratamento que a gente exige persistência, não é milagre, né, que vai acontecer do dia para a noite, mas nós vamos melhorar. Confia no tratamento, confia na dosagem, vai dar certo. E nós tivemos uma luta assim, muito grande, e isso depende muito do profissional. Eu falo, a gente tem que olhar para as pessoas como seres humanos que nós somos, e nós temos que ver como seria se eu estivesse na posição dela. Questões de terapias, né? Hoje, graças a Deus, a Ana tem acesso ao melhor tratamento. Né, ela faz uso do CBD, ela faz uso de fono, ela tem psicóloga, ela tem psicopedagoga, faz musicoterapia, terapia ocupacional. Isso é a importância da equipe multidisciplinar. Essa evolução progressiva, ela vem acontecendo de forma, escalonada, mas nem sempre foi assim. Eu acho que nós ficamos uns 8 meses, né, Nanayara, tentando. Pede relatório, envia relatório, pede terapia. E a Nayara falava assim, eu estou tão cansada. Eu falava assim, não desiste, vai lá, a gente renova o laudo, a gente faz de novo. Eu falo, mas não desiste. O importante é não desistir. Eu falava sempre para ela, a Ana tem um potencial enorme, nós sempre potencializar, ela vai melhorar. E é isso que eu sempre falo para os profissionais, sabe? Dê oportunidade, sabe? Não limite uma criança, um adolescente, um idoso com o diagnóstico. Nós não sabemos, o diagnóstico, ele não é certeiro para todo mundo. A gente não conhece o poder da neuroplasticidade cerebral, o poder que nosso cérebro tem de aprender coisas novas e aprimorar novas habilidades. Eu lembro a primeira vez que a Nanayara me enviou uma cartinha da Ana com a letra, né, disforme, grande, mas ela já conseguindo falar muitas coisas, e depois ela mandou outro videozinho dela fazendo uma lista de compras, com as letras tudo igualzinha, tudo pequenininha. Então, essa satisfação é o que move a gente. Falar, poxa, estou fazendo um trabalho legal, estou indo no caminho certo. E outra coisa, o suporte ao paciente, sabe? O paciente tem a necessidade de perguntar. E no caso das mães, gente, mãe, ela está no papel 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma coisa que eu sempre falava para ela. Ela falou assim, ó, você tem que cuidar de você tem outra filha pequena. Eu imagino que não é fácil, porque quando você tem uma atipia, independe do tipo de diagnóstico que for, isso interfere na dinâmica do casal, isso interfere na dinâmica de casa, do cuidado do outro filho, e nós temos que estar bem para poder acolher o nosso filho, né? O nosso filho ou o nosso familiar que precisa de um cuidado. Então, o canabidiol é uma possibilidade não só para a criança, né, para o adolescente, é uma possibilidade também para ajudar no cuidado familiar, né, para poder melhorar todo o entorno. Mas a Ana, hoje, ela usa 2 tipos de óleo, ela usa o Broad, né, o Broad Spectrum e o Full Spectrum, que tem uma dosagem, né, até 0,3% de THC. Nós usamos ele bem propositalmente por causa, né, desse ranger dos dentes que ela tinha muito desgaste de peça dentária,
um sono muito irregular, porque nós fomos desprescrevendo a risperidona dela aos poucos, hoje não faz uso mais, e nós fomos fazendo o ajuste da dosagem, né? Primeira semana uma coisa, segunda outra, terceira outra, até nós encontrarmos a dosagem ideal para ela. Quando nós encontramos a dosagem ideal, a gente voltou e estabilizou. E isso é outra coisa importante. Cada paciente é único. Isso que eu ia Daniel vai responder de uma forma ao tratamento com a cannabis. Pode ser que para ele demore 1 mês. Para o João pode ser que demore 3. Pode ser que para ela na primeira semana. Então, cada organismo responde de uma forma e cada organismo responde a um canabidiol de forma diferente. Hoje nós temos vários, mas, por exemplo, ela usou o canabigerol, a gente já ajustou outros tipos de dosagem para ela que também não deu certo, já usou o isolado, que a gente teve um efeito bom? Tivemos, mas não foi uma resposta terapêutica esperada. Mas tem paciente que responde bem. Então, a importância da gente individualizar o tratamento é o que vai fazer diferença na vida do paciente. Doutor, você falou duas coisas, tudo é importante, mas duas eu destaco aqui, que é a questão de não resistir, que isso é fundamental, e outra coisa é a questão do ajuste de dose, que tem que ter. Hoje, eu tenho conversado muito isso com vários médicos, e eu sei que a agenda de vocês tem sido desgastante, né? Muita coisa, só que eu vejo que alguns receitam, mas não acompanha. Fala assim, quando o paciente voltar, eu vejo. E não é assim, porque no canabidiol, você tem que começar na semana seguinte, ter um ajuste, na outra, ou para baixo ou para cima, mas precisa ter o ajuste até chegar na dose ideal para cada paciente. E essa paciência o médico tem que ter e o paciente tem que informar para o médico, para mostrar como é que está, né? Exato. E eu vejo que isso também é uma coisa que no nosso trabalho aí, a gente precisa de estar cada vez mais conscientizando todo mundo dessa importância. Você concorda? Concordo plenamente. Na Nayara vai falar, que horas que a gente fica conversando por mensagem? Não. Eu mando, outro dia mesmo até falei com a doutora Lumena, né? Falei assim, olha, sobre a medicação, né? Aí que eu achei que ela estava um pouco ansiosa, mas aí ela falou, quais os momentos, né? Que ela estava ansiosa. Aí ela falou assim, não, você tem que explicar para ela com antecedência. Não é que ela esteja ansiosa, é porque às vezes a gente fala assim, a gente vai passear em tal lugar. Aí ela, assim, ou ela acorda de madrugada e fica ansiosa porque ela quer ir naquele lugar. Mas aí eu tenho que explicar ela anteriormente. Não é crise de ansiedade. Ela fica ansiosa porque ela quer ir naquele lugar. Como qualquer outra criança. Agora eu começo a explicar. Aí eu tô fazendo isso. Aí toda vez que ela tem alguma coisa, a gente explica antes. Olha, amanhã é sábado, a gente vai passear. Então, assim, ficou bacana. Não é a dosagem, é a falta de informar ela anterior que vai acontecer aqui no dia seguinte, né? Tem que explicar para ela. E assim, eu acho que a dosagem está muito boa, sabe, para Ana. O sono dela melhorou muito. E assim, a Ana nasceu com diagnóstico, assim, o médico virou para mim, o geneticista, quando eu peguei o exame dela, ele virou e falou assim, eu perguntei, falei, doutor, chorei muito, lógico, né, não por não amar minha filha, mas pelo fato do preconceito, né, que não existe, infelizmente, em alguns lugares, não existe inclusão, querendo ou não, fato, foi uma né? coisa, um susto ali para a mãe, né, para você. Foi tudo normal, descobri no nascimento, aos 6 meses saiu o resultado do exame, e veio a cetrissomia, né, que é do cromossomo 9, e logo depois, alguns anos, né, descobri com a doutora Lumena que ela também tem um autismo, né, e o neurologista nunca falava que ela tinha autismo, não, ela tem só a síndrome, aí só tratava com risperidona e outros medicamentos que tinham só efeito colateral, e o geneticista virou para mim e falou assim, olha, eu não sei se ela vai andar, se ela vai falar, entendeu, como que vai ser a condição de vida dela, aí eu falei, mas o que tem para oferecer para ela? Ele falou assim, acompanhamento com o neurologista e demais terapias. Ela andou, ela demorou um pouco a andar, né? Mas andou. A fala, assim, enquanto eu fiquei lutando, sabe, neurologista, e só medicação, né, que não era válido para ela não deslanchou a fala. Só ficava mamãe, não falava, gente, praticamente nada. Até os 5, 6 anos, que é quando eu fui na consulta. Eu falei, doutora Lumena, ela não é expressiva. E hoje, para você ter noção, antigamente ela machucava e não chorava. Hoje, assim, se ela prende um dedo, ou se ela machuca, doendo. Então, assim, ela não tinha essa sensação de dor, entendeu? Então, querendo ou não, eu sofria por ela, que às vezes ela caía, porque criança cai, né? Mas às vezes tá brincando ali e cai. Aí eu falei assim, gente, minha filha não chora, minha filha não sente dor. E hoje não, hoje ela reclama. Falei assim, olha, mamãe, doendo. Ela fala, doendo. Então, assim, ela consegue expressar esse sentimento de dor, né? Aí outro dia eu falei com ela assim, você vai na casa da vovó, ela é apaixonada pela avó dela.
Aí ela falou assim, como que você tá? Ela, feliz. Eu falei, olha, que legal que você tá feliz. Ela falou, mamãe também tá feliz que você vai passear. Então, assim, é muito gratificante, sabe? Eu fico até emocionada de verdade falar. Nós também ficamos. Todo mundo com o olho cheio. Mas Assim, minha filha nasceu com diagnóstico e, assim, é muita luta. Assim, abrir mão de muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo para cuidar dela. E não me arrependo de momento nenhum, sabe? E, assim, sempre procurar. E hoje eu falo com todo mundo, gente, passa o telefone da clínica da doutora Lumena, sabe? Eu quero ajudar as mães, sabe? Que eu vejo que tem solução. Mas tem mãe que fica naquela coisa, fala assim, olha, assim, é bom o remédio? Tem esse preconceito? Tem, verdade, tem mesmo, gente. Eu vejo na clínica, onde minha filha faz tratamento, e eu converso com a mãe lá, eu vejo que ela não medica a menina, ela só dá espiridona para a menina belisca, morde, então assim, não fala nada, ela tem 10 anos. E eu queria ajudar. Passei o contato da doutora Lumena para marcar uma consulta. Ela faz uma consulta online, dá acompanhamento. Então, assim, é uma médica, assim, ela não é uma médica, ela é mais que uma médica. Ela é uma mãe, eu até falei com ela, porque ela me dá esse suporte, me dá essa. Olha, a Ana tá assim, Ana tá assado. Não é questão de valores, porque ela é médica, ela precisa ganhar o dela, mas ela se coloca no meu lugar, né? Porque eu sou mãe, ela regula a dosagem dela. Ela fala, não, fica calma. Se ela acha necessário de marcar uma consulta, de ver a Ana, a gente marca. Mas ela, assim, dá o suporte por inteiro mesmo. E, assim, é muito válido, sabe, gente? É muito legal, né? Essa questão também do tratamento, igual a doutora Lumena falou, né? Reforça o tratamento individual. A abordagem terapêutica que você também está utilizando, você está utilizando o FUM, o BROAD. Então, assim, pô, por que eu estou utilizando um com THC e o outro sem THC, né? Então, são informações de bastante valia, né? E isso tudo você pode acompanhar, aproveitando esse momento, tudo isso na nossa plataforma CBD Play, tá, pessoal? Aproveitar esse momento aqui para você que ainda tem muito preconceito, quer ter mais conhecimento, profissional da saúde, quer aprender, prescrever com assertividade, com segurança, com retaguarda técnica. Não deixe de acessar a nossa plataforma. Você acessando a nossa plataforma, fazendo seu cadastro, a gente vai chamar você para um bate-papo para explicar o projeto da CBD Play. Eu ou o João vamos conversar com vocês, apresentar esse projeto e a gente quer disponibilizar todo esse conteúdo para você cada vez mais ter assertividade e confiança e ter como opção terapêutica os produtos canabinoides. Dando sequência, dá até uma travada aqui para dar uma respirada, né? Porque é muita informação, muita coisa legal. Eu lembro até, Nayara, vou até compartilhar aqui com vocês, no início do tratamento da Ana, às vezes até para os pais, às vezes ver a evolução do filho, às vezes é um pouco mais difícil da gente que está de fora. Eu lembro uma vez que a Nayara me ligou e falou, não, mas ela iniciou o tratamento e ainda não vejo ela evoluindo. É verdade. Mas primeira vez que ela nadou com o pai na piscina gelada. Aí eu falei assim, tá, entendi. Você nunca viu. Então, assim, ela falou que não tinha identificado a evolução, mas ela mesma já deu a resposta que ela já estava evoluindo, né, doutora Lumena? Aí eu pensei assim, não, mas que fantástico, ela nadou a primeira vez com o pai dela na piscina com água gelada, mas ainda ela não tinha visto, né? Palpável. Isso, essa é a evolução. Então, assim, eu achei fantástico isso não acontece só com a Nayara, acontece com outras mães também. E é isso, gente, calma, né, doutora Lumena? A doutora Lumena pode falar um pouquinho mais sobre isso, porque é um tratamento que para alguns vai ser mais acelerado, vai ter uma resposta mais rápida, outros não, tem ajuste, tem troca de medicação, tem troca de canabinoide. E conta um pouquinho disso aí pra gente, Lumena, Aí eu acho que entra a questão desse suporte, né, que você faz brilhantemente e também você pode compartilhar com os colegas médicos. Quando nós começamos o tratamento, né, a gente não conhecia a Ana, nós só conhecíamos os sintomas dela, né? Rigidez cognitiva, dificuldade de permanecer em sala, coordenação motora grossa, fina prejudicada, dificuldade de concentração, agitação, sono irregular. Só que a gente conhecia a ansiedade da mãe querendo uma resposta muito boa, né? Eu expliquei para ela no início nós utilizamos um produto isolado,
né? A Ana teve uma pequena melhora, teve uma melhora, né, na questão do ranger dos dentes, mas a gente não percebeu aquele salto grande, tão grande. E a gente usava mais vezes ao dia uma dosagem maior do isolado. E aí, conversando, né? Porque eu sempre converso muito com a mãe. O que você está sentindo? Como está nessa primeira semana? Como que não está? Às vezes a gente conversa 10, 11 horas da noite. Porque eu falo assim, acolher de verdade. Às vezes eu não vou responder hoje, mas amanhã eu vou responder. Mas eu sempre respondo. E aí eu falei, Nanaera, vamos mudar a dosagem? Vamos mudar a medicação para a gente poder ver como que ela responde. O THC, né, a partir de tal idade, ele tem um efeito melhor, vai melhorar a neuroplasticidade, principalmente antes das terapias. Ela falou assim, mas ela não está nem fazendo terapia ainda. Aí eu falei, olha, lembro da lista de jogos. Eu falei, eu vou mandar uma lista para você de coisas para você poder comprar, para você poder ir estimulando ela em casa. E aí eu não esqueço de uma foto que você mandou para mim. Você falou, tem 2 anos que ela tem essa caixinha de cubo e ela nunca sentou para brincar e montar. Aí ela mandou uma foto que ela fez exatamente igual o quadro. Quando ela mandou aquilo, a gente já tinha feito a mudança da medicação, ela já estava com broad espectro. E aí, por que do broad espectro? Porque ele, pela manhã, ele tem todos os canabinoides, menos o THC. Então, o poder psicoativo de neuroplasticidade, a gente deixa para utilizar o quê? Durante a noite, porque o sono é reparador, e antes de terapia. Por quê? Porque ela vai aumentar o poder de absorção durante as terapias. Então, ela vai aprender muito mais. E, em alguns casos, a gente associa também antes da escola. Nós já fizemos diversas testagens. Vai de manhã, vai antes da escola, vai quando chegar da escola, vai antes da terapia, depois da terapia. Eu falava assim, você vai anotar tudo e você vai me falar, porque o ideal é que a gente individualize o tratamento nos horários propícios. E foi isso, por isso que nós associamos o THC nos horários de terapia antes de dormir, para poder melhorar o ranger dos dentes, para ela poder ter uma melhor percepção durante as terapias. Mas uma coisa que é mais importante de tudo isso e da persistência do tratamento é o papel da mãe. Porque ela poderia ter desistido no primeiro frasco, né? Ela poderia ter desistido durante os 8 meses, mais ou menos, que envia o relatório, manda para o plano de saúde, né? E aí a gente sabe que a jornada dos pais é muito dolorosa nos planos de saúde, que negam terapias, o SUS é muito difícil, mas a mãe, ela persistiu até conseguir. Nós fizemos vários relatórios, explicava uma vez, tenta de novo, vai de novo, não estou tendo terapia ainda, o que eu sempre falava? Estimula com o que você tem em casa, não deixe de estimular. Né? Compra esse tipo de jogo, compra isso para ela, vai esse negócio. Por quê? Leva ela para brincar. Ela compartilhou, ela tinha muita dificuldade de integração sensorial. O que é integração sensorial? Tocar coisas, andar descalço, pisar na areia, grama, né? Textura de forma geral. E eles já tinham ido à praia outras vezes. Né? Então, conta um pouquinho para nós. É verdade. Assim, eu fui na praia, ela tinha 2 anos. Eu fui para Bahia. E, assim, foi um transtorno, assim, gente. Nossa, ela, assim, ficou extremamente irritada, nervosa. E barulho do mar, sabe? Assim, e, assim, a gente ficou mais no hotel. E ela estava bem pequenininha ainda, mas já tomava medicação, né, de farmácia. E voltei quando ela estava com 4 anos, foi a mesma coisa. Foi até pior, porque assim, ela não podia nem ver de longe. O mar, assim, aquele barulho, contato com a areia, de forma alguma. Aí ano passado, aí nós voltamos, aí nós ficamos bem bom sem ir, né? Que eu falei assim, porque acaba que fica ruim para ela. Você não aproveita também, ninguém aproveita em casa. Eu falava assim, levar ela para um lugar para deixar ela extremamente agitada é ruim, né? Eu não quero causar isso para ela. Então eu tenho que levar ela num lugar que ela fica bem, né? E aí eu fiz um teste, né? Eu falei assim, ano que vem, aí nós somos. Esse ano, na verdade, nós somos. Gente, assim, é inacreditável. Eu mandei até o vídeo, né, pra doutora Lumena. E assim, ela amou. E assim, eu falei, Ana, não vai no meio do mar, não, minha filha, volta. E assim, correndo pra areia, achava o máximo, assim, contato com a areia, brincou com o baldinho. Assim, gente, aí eu olhava pra ela correndo, assim, sabe? Chutando a água. Eu falei, gente, assim, é inacreditável. Assim, a evolução. E assim, se eu não tivesse acreditado mesmo, corrido atrás, né? Procurado, né, doutora Lumena, chegado até você, CBD Meds, e assim, realmente eu não teria, assim, o que eu tenho hoje com minha filha, sabe? E eu sei que ela pode mais, que ela, né, ela pode tudo, né? Sim. E assim, tudo que eu puder fazer para ela, eu vou fazer. A criança que teve um diagnóstico, que não sabia se ela ia andar, e hoje ela consegue. Aí todo mundo fala assim, nossa, na terapia, né?
a psicopedagoga, ela tá fazendo interpretação de texto, para você ter noção. Aí ela falou assim, a Ana é muito inteligente. Eu falei, você é muito inteligente, minha filha pode. Aí a Karen, né, que é a teóloga, ela falou assim, gente, a Ana surpreende a gente. E assim, ela sabe o nome de todos os terapeutas, gente. Todos, assim, é tia Fê, tia K. E assim, é muito bonitinha, sabe? E assim, às vezes ela pede, quer andar no cavalo? Aí a dona da clínica, ela deixa ela fazer assim, 10 minutinhos, sabe? Só para ela, porque ela não faz ecoterapia, porque ela já fez muito tempo, né? Mas aí ela precisa de outras questões, né? Outras terapias. Mas assim, gosto das terapias, gosto de ir para a escola. Antigamente, escola não, que não queria, que não queria. Eu falei, gente, quando eu cheguei numa fono, né, que foi numa outra clínica, antes de conhecer o canabidiol, a fono falou assim, olha, ela tem apraxia da fala, e a fala dela provavelmente não vai desenvolver. Eu falei, aí a mãe, né, neurologista, ela falava assim, mas qual que vai ser a comunicação para ela? Porque ela precisa se comunicar. Aí me fizeram comprar um tablet, né, gente? E fizeram uns cardzinhos, né, de comunicação. Eu falei, gente, não pode, ela pode, ela consegue falar. Sim. E ela precisa ser estimulada. E eu naquela persistência. Aí, por fim, eu fiquei 1 ano sem levar neurologista. Aí, continuei dando a medicação e assim, gente, eu tinha que pegar a comida e esconder dela, porque ela queria comer compulsivamente. Ela não tinha noção de saciedade. Sabe? Tipo assim, eu não quero comer mais. E quando tirava, ela ficava extremamente irritada. A medicação fazia isso com ela. O sono, gente, tem dia que eu passava noites em claros. Noites em claros, que eu não Muito dava difícil. conta de acordar no outro dia. Por quê? Ela não dormia de dia, ficava extremamente. À noite, na verdade, ela não dormia à noite, ficava extremamente irritada no outro dia. E era assim, é uma bagunça. Uma bagunça, porque acaba que, juntamente, as terapias com a medicação farmacêutica não fazia efeito e ficava só dando martelada, né? E é legal, Lumé, É. depois se você puder compartilhar esses jogos, né, interativos para as crianças que podem se beneficiar numa educação mais, eu falo, dentro de casa, igual você indicou para Nayara. Eu acho que vai ser bem legal a gente colocar isso com as pessoas que têm interesse. Eu falo assim, eu falo, não é muito difícil você olhar uma criança. Todas as crianças são iguais. Sim. Então, você vai pegar... O que eu falei para ela, gente, eu falo assim, são coisas simples. O que uma criança daquela faixa etária de idade deveria fazer? Né? Às vezes, qualquer profissional da saúde, tá tão pensando em outras coisas, assim, tô vendo só aquele paciente ali, não me importa a rotina dele em casa, não quero saber como tá, eu medico, vamos embora, acabou. Não, mas é aquela mãe que precisa ser acolhida, aquela criança que precisa de brincar, e essa parte da terapia ocupacional é o que faz, né, eu olhar além. Eu falei, não, vamos brincar, vamos dar funcionalidade. Ela tem uma irmãzinha, né, que tinha muito ciúme, tinha muito atrito, vamos colocá-las para poderem conviver, vão estimular jogos. Na Nayara sabe, eu falei assim, só não dá a tela. Eu falo, só não dá a tela, porque eu sou super contra a tela. Desculpa, interrompendo a senhora. Praticamente ela nem vê desenho. Ela gosta de escrever, aí põe ela para brincar com massinha, sabe, a moeba que tem contato, massinha. Sim. Aí ficava uns brinquedinhos assim, às vezes de cozinha, ela nem ligava. Ela tem uma cozinha assim, ficava anos. Hoje ela pega a massinha, faz bolinho. Falei, o que você tá fazendo, filha? Tá funcional. Aí eu falei, bolinho. Eu falei, de quê? A limão. Falou, olha, eu quero esse bolinho de limão. Então, assim, ela tem essa função já de estar brincando. Aí tem a irmãzinha dela, né? Falou, olha, você tem que deixar a sua irmãzinha brincar também. Ela tá com um pouco de dificuldade, às vezes, de dividir brinquedo, mas é fácil de dividir. Falou assim, aí ela fica assim, dividir só um pouquinho. Eu falei, isso mesmo, dividir só um pouquinho. Então, assim, aí as duas tá daquele jeito. Conta também, gente, uma outra coisa que a gente fala que é uma troca de figurinhas de mães, né? Um dia ela falou assim, Ana quer picar as coisas, quer ajudar na cozinha, me mandou mensagem. O que eu te falei? Aí eu falei, deixa ela participar, vai ser bom para ela. Aí fala, doutora, mas ela vai queimar, mas você tá ali do lado dela, tal, vai estimulando. Hoje, assim, para você ter noção, ela levantou 5 horas, que a gente acorda muito cedo, ela estuda de manhã. Ela levantou 5 horas, tava de uniforme trocado, ela dorme sozinha, não tem medo de escuro, doutor. Até esqueci de falar que hoje eu consigo dormir com a luz toda. Você lembra que você falou? Sim. Doutora, ela não dorme com a luz apagada, deixa um pontinho de luz. Aí comprei um abajurzinho, aí deixava, né, no quarto. Hoje apago total. Dorme super bem, sem luz, sem nada. E assim, aí levantou de manhã, vestiu o uniforme, achei tão bonitinho. Já tem 2 dias que ela tá fazendo isso. Aí ela falou assim, escola. Aí lá do meu quarto escuro.
Aí levantou, vestiu o uniforme direitinho, a calça, a blusa, calça, a meia. Tava lá na cozinha preparando o café dela. Eu falei, gente, mas nós temos um almoço. Assim, colocou o iogurte dela, tava picando a banana. Eu falei, olha, gente, nós temos um almoço. Deve ser, Aí sim, é, a Ana muito tá de gratificante. parabéns. Ela não fala parabéns, a UR ainda. A Ana tá de parabéns. Isso mesmo, você tá de parabéns. Você tá falando em francês. Aí a gente terapia aqui. Ela já tinha carro. Aí eu falei assim, minha filha é chique, minha filha é francesa. Gente, isso é tão gostoso. E assim, ela quer ajudar, ela quer participar. Dobras, gente, se você vê ela dobrando uma roupa, eu falei, agora você vai ajudar a mamãe a pegar a roupa no varal. Ela dobra as roupas melhor do que eu, gente. É o que eu sempre Ela falo. dobra sim, perfeito. Eu falei, inclua ela. É uma É. coisa que eu sempre falava, inclua ela em todas as atividades. Nós, Ela quando quer. éramos crianças, nós aprendemos a andar, a falar, vendo os nossos pais, vendo outras pessoas. Verdade. E eu falava para ela, inclua ela, coloca ela para lavar uma vasilha. Ela falou Nossa. assim, eu tenho medo dela mexer com faca. Eu tirei foto do meu filho cortando o É queijo. verdade. Aí eu tirei foto do meu filho cortando o queijo. Eu falei, ele tem 5 anos, ele manuseia faca, Verdade. garfo, fogão. Eu falei, deixa ela, dê função. Qual que é o nosso maior receio enquanto pais? Poxa, meu filho tem qualquer tipo de atipia. Como vai ser quando eu partir dessa vida? Quem vai cuidar dele? Tem que criar pro mundo. Nós temos que criar nossos filhos para o mundo. Independe do diagnóstico, nós temos que prepará-los para a vida. E nós só vamos conseguir prepará-los se nós dermos a oportunidade de aprender. A Nanayara, ao incluí-la nas atividades, me ajuda a pegar uma roupa do varal, me ajuda a preparar o iogurte, me ajuda a fazer isso, ela está incluindo. Nem sempre foi assim. Vestir roupa sozinha, desdobrar roupa, dobrar, mas isso faz o quê? É o poder que a gente fala das terapias e do canabidiol, é a neuroplasticidade. E a gente não sabe quando a chave vira, porque, por exemplo, poxa, tem 2 dias, mas essa maturação cerebral de vestir a roupa, dobrar, isso vem acontecendo com o tempo. Bom demais. E até legal, né, compartilhar um pouco, João, porque a gente também está muito em campo, né, visitando os profissionais da saúde, os desafios, né, que nós temos aí diariamente em conquistar, em passar confiança. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com a CBD Meds, né, que hoje a CBD Meds, além de ter um produto com um alto padrão de qualidade, a gente tem toda essa retaguarda de estudos, de aula. Como que está sendo esse desafio para você, João? Conta um pouquinho da sua experiência para a gente. Vou ser breve, mas vou fazer um resumo aqui da minha Jornada. que não é pequena. Eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, trabalho até hoje, né? Mas em outras empresas também grandes aí, trabalhei no Axê, na Novartis, na Lundbeck, na Easy Labs, na Canal, estou aqui, empresas, e tem uns 3 anos que eu já estou trabalhando com canabidiol. E o que eu vejo, o maior desafio que eu estou vendo no campo hoje com essa questão do canabidiol, ainda é o preconceito. Se fosse só de paciente, porque falta de informação, mas a gente vê que ainda tem muitos médicos que até na base da brincadeira falam, maconha, e não tem nada a ver. É uma coisa, é medicinal. Eu sei que eles brincam, porque eles também estão escutando muito a respeito do canabidiol. Até falo com eles, doutor, experimenta, usa num paciente para você ter a sua experiência. Aí eles, ainda aqueles têm um pouco mais de resistência, falam, não, eu vou usar assim, João. Mas eu falo, cara, você precisa de pelo menos ter a sua experiência, porque se chegar a paciente e te pedir, você já sabe até falar para ela que não vai receitar por quê, né? Mas isso é conhecimento. E hoje eu já estou percebendo que está diminuindo bem. E quando eu comecei 3 anos, que não é muito tempo assim, eu já via muito mais resistência. Muito mais, nossa. Muito já mais, melhorou muito demais. mais. Nossa. E hoje eu vejo que todos já estão escutando, estão atentos, entendeu? E querendo conhecer. Agora, uma das nossas responsabilidades é procurar passar a informação correta. Nós não podemos, não sei, ou então dar uma informação que é só para responder naquela hora ali. Não sei, vou procurar saber e trago para você a resposta. Esse é o caminho que nós sempre procuramos seguir. Porque o médico ele não pode ficar com a informação errada, que é saúde, né, gente? Vai a sua paciente lá, vai a Ana lá, precisa. Eu não tenho certeza, vou falar qualquer posologia para o médico só para falar, opa, eu
tem que vender mais ou menos. Longe disso, não existe isso. Ou então falar que não tem estudo, né? Porque hoje tem vários estudos, ou então falar, não serve para nada. Pelo menos assim, passar o contato, sabe? Eu falo assim, gente, eu sou médico TO, se eu não tenho conhecimento na área, eu vou encaminhar para outro colega. Se eu não sei aquela coisa, eu vou encaminhar. Mas o que você fala é muito importante. Hoje, como a Nayara, ela foi buscar o canabidiol. É uma coisa que está acontecendo de forma inversa. Hoje os pacientes estão buscando o médico tratante e falando, nossa, eu queria que você falasse para mim do canabidiol. Aí ele simplesmente fala, eu não prescrevo, não tem estudo, não resolve, não é opção terapêutica para o seu filho, mas às vezes é por quê? Porque ele já ouviu falar, não se aprofundou em determinado assunto, não quis, né, buscar evoluir, mas pelo menos assim, tem pelo menos um colega que está prescrevendo, ou então tem uma empresa que você sabe que tem médicos que está na retaguarda, pelo menos dê oportunidade para o paciente decidir o que ele quer, né? Deixa o paciente decidir, porque você fala, o paciente, quando ele vai perguntar, ele já leu, gente, principalmente mãe. A mãe, quando fala assim, eu quero testar o canabidiol, porque ela já passou por anos de tratamento, ela conhece o filho dela, ela não viu melhora, e ela começou a estudar sobre o canabidiol, viu relatos de outra mãe, viu depoimentos, então ela falou viu o CBDcast, viu entrevista, ela virou e falou assim, eu quero testar. E aí, quando ela começa a testar, ela vira e fala assim, nossa, lá naquele fim do túnel tem uma luz para mim, então eu vou me apegar àquela luz. E aí dá super certo. E o que a gente tem que sempre deixar registrado, que tem que ser através do médico. Sim. Do médico. Né? Porque o que eu percebo também em alguns consultórios, que um fala para o outro, você está usando? Usa, que é bom. Um paciente falando para o outro. Troca né? receita. E às vezes até pergunta para a gente, é bom? Já me perguntaram, assim, você pode dar um pouquinho daí? Ela falou, posso não. A gente tem que evitar isso, sabe? Tem que evitar, porque, na verdade, é o médico que tem que olhar, ver, analisar, ver o que é melhor naquele momento. E uma coisa que eu percebo também, que isso aí, os estudos falam, mas os médicos já estão vendo que quando você entra com canabidiol e já tem outros produtos sendo usados, não é para substituir aqueles produtos, é para entrar com canabidiol como um coadjuvante ali, e na medida do tratamento, um mês, 2 meses, assim, o médico vai analisar e ver aquele produto que ele fala, opa, posso tirar aí um pouco desse, fazer o desmame de alguns, né, até chegar não sei onde, mas ele precisa de fazer isso e dá muito certo. Então, relatos, gente, eu estive com o canabidiol andando por esse Brasil todo. Então, eu posso falar um pouco da experiência de cada local. E, resumindo, é a mesma coisa. A necessidade é a mesma, o tratamento é o mesmo, a cobrança dos pacientes é a mesma, que todo mundo, gente, já escutou falar de canabidiol. Imagina, as mães dos autistas, tem até grupo, gente, que uma conta para o outro, põe no grupo, você já usou, não usou, faz isso, não faz. Então, elas falam uma com a outra. Agora, na hora que chega no médico, ele precisa ter a informação correta também para falar, vale a pena, não vale a pena. Isso aí. E é exatamente isso, né? Por isso que hoje, né, nós que estamos em campo visitando os médicos, tem aí como retaguarda, né, reforçando novamente a CBD Play, que é uma plataforma de streaming que leva muito conteúdo, aulas com profissionais de renome no cenário nacional, como a doutora Lumena, também temos Gustavo Daia, com várias especialidades na psiquiatria, neurologia, medicina integrativa, nutrologia, odontologia. Para você que é odonto, quer saber prescrever cannabis medicinal, nós temos aula também com o Gui Martins, que ele é referência nacional na prescrição de cannabis. Então não deixa de aproveitar essa oportunidade, faz o cadastro, entre em contato comigo e com o João, que vai ser um prazer apresentar esse projeto para vocês. Outro dia eu fui até numa Ana. Só um minutinho de contar um caso que aconteceu semana passada. Sobre dentista, vi você falando. Aí ela perguntou para mim, porque, gente, eu fiquei, sem mentira, 4 anos sem levar uma clara no dentista. Era um transtorno, assim, imenso, mas imenso mesmo. Assim, porque eu ficava lutando, eu ficava cansada. Eu falei assim, vou levar, fui gritando, não vai deixar, paga a consulta. Barulho da maquininha. Aí levei ela há pouco tempo, né, porque ela tá mudando de dente. Aí aconteceu isso com a dentista. Ela, gente, que bonitinha, deitou na cadeira, deixou ver o dente, tirou o raio-x. Aí eu falei, nossa, mas você tá uma mocinha, gente. Aí
Aí nós conversamos sobre isso. Aí eu relatei para ela, né, que a Ana Clara toma. Eu gravo até o nome do remédio. Aí falei, ela toma o canabidiol X, Y, né, que a doutora Lumena escreveu. E aí ela falou assim, nossa, que legal. Tem muitos pacientes que vêm aqui, crianças autistas, né? E um excelente dentista, gente. Mas assim, ela falou assim. Aí eu questionei, mas a senhora não pode receitar? Não, ela falou, não, eu não posso receitar, porque eu sou dentista. Então, a gente não sabe. Aí ela pegou até o contato da doutora Lumena, eu falei, porque tem muitos pacientes que vão lá, que, gente, chega lá e perde tempo. A criança não deixa ver, grita, ela fica 2, 3 horas no consultório tentando e não resolve. Aí eu falei com ela, doutora, há um tempo atrás você não conseguia isso. Falei, de forma, eu já ia chegar na porta e... Gente, é uma coisa assim, impressionante. Mas isso acontece com todas as crianças. Às vezes acontece alguns episódios e, por exemplo, a Ana, que teve o diagnóstico de XY, mas isso acontece com todas as crianças. E às vezes a mãe fica, nossa, é com a minha filha. Não, é com todas as crianças. Não generalizando todas, mas algumas acontecem, independente se ela tem, não tem, deixou de fazer, não deixou de fazer. Então, acho legal também transparecer isso, né? Sim, com certeza. E uma coisa, né, que eu falo para todas as mães, gente, ofereçam para os seus filhos previsibilidade. Foi o que a Ana, né, ela precisava. Ah, é uma ansiedade, vamos ajustar a medicação. Não, conversa com ela. Gente, nós, enquanto figura de autoridade, nós temos o hábito de falar para os nossos filhos, faz isso, faz aquilo, escova o dente, troca de roupa, nós somos a autoridade máxima. Sim. Então, nós somente delegamos a função. Então, a Nanaera, ela trouxe uma coisa que foi muito interessante. Adão, o que é Adão? O fato da Ana, a complexidade dela querer expressar alguma coisa que ela não conseguia verbalizar, de transcrever aquilo para o papel, para fazer ela entender, isso é de uma complexidade tão grande que isso só foi possível, por quê? Porque ela se colocou numa posição de ouvinte. É a forma de quê? Minha filha não consegue me falar. Porque qualquer pai falou assim, você não consegue falar? Deixa pra lá, muda de assunto, vambora, menino. Não, ela falou, escreve para me ver. Então, ela prestou atenção, ela deu a oportunidade dela se comunicar. Então, nós temos que colocar o quê? O papel de ouvinte. Nós temos que dar previsibilidade para os nossos filhos, independente da idade. Semana que vem nós vamos fazer isso, é isso e isso. Previsão. Cumpra também, não prometa coisa que a gente não possa cumprir, porque isso frustra a criança, e a frustração é uma coisa extremamente ruim para ela. E todas as vezes que a criança conseguir atingir um objetivo esperado, bonifique. Sabe, dê um feedback, parabéns, você está de parabéns, você está cada dia melhor, hoje você motivar, foi tão bem, né? eu vou te levar para poder chupar um picolé, tem isso. sabe, motivação, Verdade. Isso é fundamental. A gente tem um também. quadrozinho de estrelinha, aí o que ela fazer? Aí falou assim, aí no sábado a gente leva ela para escolher o que ela quer, uma açaí, um picolé, ou pula na pracinha, aí deixa ela escolher. Esse quadrinho é sucesso. Ela tem que preencher ele todo, sabe? Tipo assim, aí agora eu tô treinando com ela e falo, olha, você já tá uma mocinha, você já vai começar a arrumar a sua caminha. Então eu já deixo a cama dela desarrumada, na hora que ela chega da escola, arrumar a cama. Eu falei, isso mesmo. Ela troca a roupa da escola e arruma a caminha, deixa ela arrumar do jeitinho dela, sabe? Não fica 100% não, mas tá bom. Falei, nossa, isso tá de parabéns. Então, dando função pra ela. Toma banho sozinha, gente. Eu até falei pra doutora, não, doutora, ela, né, você perguntou se ela tava tomando banho sozinha, ela falou, ó, aí ela vai falando pra ela, né, ó, lava o bracinho, lava a perninha, e hoje ela consegue tomar banho tranquilo, sozinha mesmo, assim, muito bem tomado, de falar a verdade. Que bacana. É muito bom, né, gente? Se a gente ficar conversando aqui, a gente vai ficar horas e horas. É muito bom. É muito bom, muito legal. Vamos fazer o fechamento. Então, Nayara, eu gostaria que recado que você daria para as mães que tiveram seus filhos com esse diagnóstico, que recado que você passaria para essas mães? Olha, eu vou te falar a verdade, assim, eu falo para não desistir, sabe? Para não desistir. E assim, se um negro não te der um medicamento bom, se você vê que não está funcionando, que provavelmente eu tive uma péssima experiência. Tem mães que vejo que têm péssimas experiências com relação à medicação de farmácia, né? E assim, vai atrás, sabe? Procura, não fica com preconceito com psiquiatra, que às vezes tem muita mãe também que fica com preconceito, fica aquela neurologista, né? Vai com um psiquiatra, que nem igual o João falou, que nem neurologista ainda, tem muito neurologista ainda que fica com receio. Eu tive essa experiência, né, com um neurologista, falou, ela não precisa desse tipo de medicamento, não vai servir para ela. Então, assim, vendar os olhos da mãe, né, e achar que o filho não tem solução. Vai atrás, sabe? Procura, vai no psiquiatra.
Tem a doutora Lumena, que é excelente profissional, é assim, além de médica, uma mãe, é humana, sabe? Dá um suporte pra gente no WhatsApp, faz videochamada se for necessário. Então, assim, eu compartilho com ela as conquistas da Ana, mandei até para o Daniel as conquistas da Ana. E, assim, procura um psiquiatra, procura o melhor medicamento para o seu filho, o canabidiol, passa a conhecer, não tenha preconceito. Igual assim, não é um milagre, né? Igual assim, às vezes a mãe quer que dá um medicamento hoje, daqui a um mês faz efeito. Até, tipo, no início eu comentei, não vejo diferença ainda, mas é uma diferença, igual eu falar, mas entra numa piscina, a água super gelada, gente. Então, assim, o contato com a água gelada para ela era coisa assim. E o balançar também no balanço era uma coisa assim, como se ela estivesse pulando de um precipício. Então, assim, no início eu consegui ver essa diferença, mas eu queria coisa assim, milagre, né? E a doutora Lumena falou, ó, é um pouco Calma. troca de medicação, né? E assim, vai atrás, sabe? Conheça, vai atrás, né? Procura o contato, né, do Daniel, da doutora Lumena. Conheça o CBD Meds, a medicação canabidiol, e assim, vai ter só uma resposta positiva, como eu tenho, e assim, eu estou muito feliz mesmo, assim, com o resultado da minha filha, e eu falo para todo mundo, minha filha, assim, graças a mim, eu nunca desisti dela, sabe? Eu já ouvi de médicos falar que ela não ia andar, que ela não ia falar, que ela ia ser, tipo assim, uma pessoa, eu crio minha filha para ela ser uma pessoa independente de mim, Sim. e um dia ela não está mais aqui, né? E eu quero que ela seja independente, e ela pode ser independente. Então, hoje ela faz o uso da medicação, e por mim vai fazer até reza a vida. É assim, é sensacional mesmo. Eu só indico mesmo, sabe? Procurar uma psiquiatra, né? A psiquiatra passa a medicação melhor, porque cada um responde o tratamento de uma forma, e é isso. Nayara, quero agradecer muito sua participação, você ter compartilhado toda essa sua experiência. Acho que isso é muito válido. Eu acredito que várias mães vão se conectar com tudo isso que você está falando. Muito obrigado mesmo por compartilhar e seja sempre muito bem-vinda aqui à casa, tá? Eu que agradeço. Doutora Lumena, mais uma vez. Show de bola, né, Lumena? Sempre bom. Fiquei super feliz, super emocionada com o depoimento, né, da Ana, paciente que eu já acompanho há muito tempo. Quero falar assim para as mães, né? Tirem as vendas dos olhos, busquem conhecimento. Conhecimento é poder, é o conhecimento que modifica a vida nossa, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, que nos faz evoluir. Não desistam dos seus filhos, não se apeguem a diagnóstico, acreditem, né, no potencial do filho de vocês, né? Um exemplo claro, né, da Ana Nayara em relação à Ana. Lembra que ela falou lá no início, né? Com 2 anos ela não teve contato com areia, com 4 não teve, mas agora ela teve. Acreditem. E o canabidiol, a medicação, né, derivada da cannabis, tem preconceito? Tem, mas vocês, enquanto pais, a fonte de conhecimento está na palma da sua mão, que é um celular. Entra, pesquisa, veja, colha depoimentos, entre em grupos, converse com outras mães, só não troquem receitas, porque a dose é individualizada, é padronizada, mas a luz no fim do túnel existe. Verdade. E essa luz brilha para todo mundo. É verdade. Né? E muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer compartilhar um pouquinho com vocês. Coisa boa. Ô, João, satisfação imensa. Seja sempre muito bem-vindo. Estamos aí junto e misturado. Saio daqui muito feliz, porque cada relato desse que a gente escuta assim, a gente fica tão emocionado como realmente aqui eu vi a emoção de todo mundo. Porque nós, como profissionais aqui do canabidiol, quando a gente sai de casa todo dia, a gente consegue melhorar a vida de um paciente, nós já saímos muito felizes, porque a gente sabe que não é só o paciente que está envolvido, tem uma família inteira por trás ali, que está sofrendo junto com ele. E quando a gente consegue fazer isso, igual você está relatando, isso traz assim um alívio para a gente, uma felicidade na alma, sabe? Motivacional. É isso aí. Obrigado aí pelo relato. Eu que agradeço. Obrigada, Ana Nayara, por você compartilhar a história da Ana conosco. Eu que agradeço. Você vai mudar a vida de muitas mães. Com certeza. E eu queria fazer mais, para falar a verdade. Tipo assim, eu que não entendo a medicação, né? Assim, prescrever, que às vezes muita mãe fala, né? Igual outro dia eu vi uma mãe falar assim, eu fiquei sem saber. A minha menina toma canabidiol, eu falei, toma. Eu falei, eu compro na farmácia. Farmácia, gente. Farmácia. Eu falei, mas compra isso na farmácia? Aí ela falou, compra. Então, assim, às vezes vende chega na farmácia e fala que é. Então, assim, aí eu falei, mas eu não vejo o resultado. Mas não é por esse lado.
entendeu? Você tem que conhecer realmente o medicamento. Produto, O produto, né? A indústria Até na época faz que muita a diferença, a pessoa- concentração, a doutora explicou isso, a composição. concentração, composição, porque tem até cor diferente, né? Exato. Não, doutora, isso é tão escuro. Gente, e ela pede, ela sabe exatamente os horários, assim, ela fala, não, mas gotinha, isso mesmo, ela da gotinha. E é assim, ela acostumou com gosto. Eu tomo, assim, eu experimento, sabe, o remédio. Quando eu experimentei, assim, eu, assim, né, eu sou... a pessoa já tá adulta, já questiona tudo, né? E ela aceitou assim, a doutora falou, a mistura na comida, falou, doutora, você acredita que ela aceitou tomar assim no início? Começou com um sabor menos, né? Que era mais Sim. leve, aí nós fomos passando para outro. E hoje ela toma muito bem, as três dosagens durante o dia. Coisa boa. Pessoal, quero agradecer, um episódio assim emocionante, maravilhoso, com todos aqui envolvidos, né? Acredito que a gente vai impactar várias vidas, né? Com esse conteúdo, famílias, pacientes. Quero agradecer muito a presença de todos. Não deixe de acompanhar a gente nas nossas plataformas de comunicação, Instagram, Spotify, o CBD Play, o nosso canal do YouTube, vai estar lá CBD Play, CBD Cast, a CBD Meds levando informação e conhecimento e quebrando preconceitos. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Obrigado.